A gente tem vários tipos de manteiga. A com sal, a sem sal, a ghee, a extra, de primeira qualidade e muitas outras. Mas qual será que é a mais nutritiva? Qual é a melhor opção para a gente se alimentar de uma forma mais saudável? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a manteiga, a margarina, o creme vegetal e a banha de porco. Eu vou te contar qual dessas opções é a mais nutritiva e como que a gente pode incluir esses alimentos na nossa rotina de uma forma equilibrada e saudável. Primeiro, a gente precisa começar pela manteiga. A manteiga, ela pode ser com sal ou sem sal. Ela é produzida a partir do leite de vaca e ela só tem dois ingredientes, que é o creme de leite e o sal. Quanto menos ingredientes tiver a manteiga, melhor. Quer dizer que menos processada ela é. O ingrediente principal da manteiga é o leite. Se tiver gordura vegetal ou qualquer outro tipo de aditivo, então quer dizer que não é manteiga. Pode ser uma mistura sabor manteiga. Mas qual que a gente deve preferir? A com sal ou a sem sal? A sem sal, ela é melhor para receitas, porque ela não interfere no sabor final do prato. Já a com sal é mais utilizada para passar no pão. Só que a manteiga, dependendo da receita que você vai fazer, ela não é muito recomendada, por exemplo, para fritar. Porque o ponto de fumaça da manteiga, que é quando ela começa a liberar um odor desagradável que prejudica a nossa saúde, é baixo. Então, dependendo do prato, se for fritar ou grelhar, a manteiga não é muito recomendada. Tem uma diferença entre a manteiga extra e a manteiga de primeira qualidade. Porque a manteiga extra, ela tem mais gordura vinda do leite e menos água. Ela tem cerca de 80% de gordura, o que deixa ela mais saborosa e com uma qualidade superior do que a manteiga de primeira qualidade. E a famosa manteiga ghee? A manteiga ghee, ela é uma manteiga clarificada, onde a água e os resíduos sólidos do leite, como a lactose e a proteína, são removidos durante a fabricação dela. Por isso, ela é muito recomendada para quem tem intolerância à lactose, porque ela não tem lactose. E o ponto de fumaça que eu comentei antes dela é mais alto, então ela é muito usada para grelhar e para fritar. Do ponto de vista nutricional, todas essas manteigas que eu falei até agora, a com sal, a sem sal, a extra e a de primeira qualidade, e a ghee também, elas são alimentos mais naturais, menos processados, que têm poucos ingredientes. Então, são alimentos mais nutritivos, o que é ótimo para a nossa saúde, porque é um alimento mais próximo possível do natural. Mas a gente sabe que a manteiga ghee, ela é muito mais cara do que a manteiga normal. Dependendo da situação, fica inviável. Eu até andei pesquisando para escrever o roteiro desse vídeo. Eu encontrei potes de manteiga ghee de R$ 30, R$ 40 até R$ 70. Então é algo muito caro e para a maioria de nós fica impossível. Na verdade, a manteiga é um alimento muito mais caro do que a margarina. E a gente sabe que as compras de mercado, elas estão muito caras ultimamente. Na minha opinião, não só para a manteiga, para a margarina, como para o sal, o açúcar e as outras gorduras que a gente usa na nossa alimentação, o que conta mesmo é a quantidade. Até porque no caso da manteiga específica, ela é fonte de gordura saturada, que se consumida em excesso, aumenta o colesterol ruim do sangue, o colesterol LDL. Então, melhor do que optar entre a manteiga ou a margarina ou qualquer outras manteigas dessa que eu trouxe, o ideal é você prestar atenção na quantidade. Você não precisa comprar manteiga para ser mais saudável. É super possível se alimentar de uma forma equilibrada e mais saudável sem necessariamente você comer a manteiga.
A não ser, é claro, que seja um alimento que você goste muito e que seja super importante para você. Agora a gente vai falar do creme vegetal. O creme vegetal é um alimento produzido a partir de óleos, gorduras vegetais e água. Tem alguns ingredientes opcionais, como o sal, o amido, açúcares, ácidos graxos, que são tipos de gordura, vitaminas, minerais e alguns aromatizantes também. O creme vegetal, ele tem mais ingredientes do que a manteiga, então ele é um alimento ultraprocessado. Mas, em compensação, ele tem uma quantidade menor de gordura do que a manteiga. Mas, também como a manteiga, ele é fonte de gordura saturada, que, como eu já comentei antes, aumenta o colesterol. Você pode utilizar o creme vegetal na sua rotina, se você não gosta da margarina, por exemplo. É só você adequar as quantidades e equilibrar com outros alimentos mais nutritivos. E agora a gente vai falar da banha de porco. Eu vejo na internet muitas pessoas comentando da banha de porco. A banha de porco, ela é rica também em gordura saturada. Como eu já expliquei antes, ela aumenta o colesterol ruim do sangue, o LDL, se você consumir em excesso. Esse colesterol, quando ele está muito alto, ele é responsável pelo surgimento das doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC. A banha de porco é muito utilizada para a preparação de receitas, porque ela aguenta temperaturas mais altas, então o ponto de fumaça dela é mais alto. Só que como ela é muito rica em gordura saturada, eu não recomendo o consumo diário da banha de porco, justamente por essa questão do colesterol. E se você consumir todos os dias, ela vai acabar sendo prejudicial para a sua saúde. Então, eu não recomendo a banha de porco para uso diário, nem de vez em quando, em uma receita ou outra, equilibrando com outros alimentos mais nutritivos, não tem tanto problema. Agora, para você consumir diariamente, eu não recomendo. E agora, falando da margarina, ela é melhor ou ela é pior do que a manteiga? A margarina, ela é um produto ultraprocessado porque ela é feita da hidrogenação de óleos vegetais. Para chegar naquela textura e naquela cor, ela recebe muitos aditivos, corantes e aromatizantes para tentar ficar mais próximo possível da manteiga. A concentração de gordura da margarina varia de 20 a 80%. Então, dependendo da receita que você vai colocar a margarina, ela não dá o mesmo resultado da manteiga. Muita gente usa a margarina para passar no pão, na torrada, em biscoitos. Então, qual que a gente tem que usar no dia a dia, a margarina ou a manteiga? Do ponto de vista nutricional, a manteiga ela tem vantagem, porque ela tem menos ingredientes e ela é menos processada do que a margarina, que é algo que o nosso guia alimentar para a população brasileira sempre fala, para a gente priorizar alimentos menos processados. A margarina ela é uma alternativa mais barata para a manteiga, mas como ela é cheia de aditivos e conservantes, a manteiga ela acaba sendo mais natural. Porém, a gente precisa levar novamente em consideração a questão do custo, porque a margarina ela é bem mais barata do que a manteiga, embora os preços no mercado estejam bem altos, a manteiga é ainda bem mais cara, muitas vezes é com o dobro do preço da margarina. Não tem como a gente consumir manteiga todo dia. Então, novamente, a minha sugestão é de que você manere nas quantidades. É a mesma do creme vegetal, que você consuma com moderação e equilibre com outros alimentos mais nutritivos. Até porque os alimentos industrializados, eles fazem parte da nossa vida. Não tem como a gente viver sem os alimentos industrializados. É praticamente impossível. Então, a margarina pode sim fazer parte da sua rotina, desde que você coloque pequenas quantidades. O segredo não é ter pânico ou restringir e cortar tudo,
é você encontrar um ponto de equilíbrio entre os alimentos mais nutritivos, que são os mais naturais, e os menos nutritivos, que seriam os industrializados. Além de olhar a lista de ingredientes, como eu falei antes, tem um ponto que ninguém fala sobre a manteiga e sobre os alimentos, que é a nossa relação com a comida. Durante muito tempo, a cultura da dieta colocou a manteiga como a vilã da história, e muita gente passou a sentir culpa só por passar um pouquinho de manteiga no pão quentinho de manhã, e acabou substituindo por uma versão que nem gosta tanto, como por exemplo um omelete de claras, só por medo de engordar. A verdade é que não tem nenhum alimento capaz de engordar ou prejudicar a sua saúde. O que conta mesmo é o contexto e a frequência dos alimentos que você come. Eu já falei isso aqui nesse canal tantas vezes, mas eu vou repetir de novo. Não existe um alimento bom ou ruim. Todos os alimentos podem ser consumidos e fazer parte de uma alimentação saudável. Quando você faz as pazes com a comida e entende que a manteiga é só um ingrediente, você pode comer com prazer e sem culpa. Comer deixa de ser um campo de batalha. Comer o pão com manteiga ou margarina com calma, apreciando o sabor, faz parte de uma rotina leve e saudável. A alimentação saudável também é a gente ter o prazer em comer. É o que a gente chama de satisfação, quando a gente come algo que gosta e algo que nos faz bem. Ao invés de pensar se a manteiga ou a margarina é melhor, pense em encontrar uma rotina alimentar que te faça sentido, com alimentos que você gosta e que são importantes para você. Antes de ir, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Toda semana eu trago vídeos aqui para o canal sobre alimentação, sobre nutrição, comportamento alimentar. Recentemente eu comecei um quadro de receitas aqui no canal, em que uma vez por mês a ideia é trazer uma receita com alimentos simples que você encontra com facilidade e receitas fáceis que você mesma consegue fazer. Tem uma playlist aqui no canal também com essas receitas e tem uma outra playlist falando só sobre comportamento alimentar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.